Bom, olá, alunos do JOD. Eu estou gravando esse recadinho antes da aula, que a coordenadora Ângela pediu para vocês clicarem no botãozinho, que a tela que aparece para mim do Google Sala de Aula é diferente. Tem um botãozinho roxo que chama finalizar a tarefa, enviar atividade, alguma coisa assim, tá? Que é isso, mesmo que vocês estão fazendo lá no caderno, aí clica nesse botãozinho para finalizar a atividade para a gente ir acompanhando aqui. A última atividade que eu vi, aquela de porcentagem, tinham 7 alunos só que finalizaram a atividade. Então vocês já vão finalizando, não precisa fazer no mesmo dia, né? Mas em algum momento precisa fazer para a gente ter o controle dos alunos que estão fazendo ou não, tá bom? Então faz isso daí que aí fica melhor, entra lá no Google Sala de Aula, manda lá qualquer dúvida que vocês tiverem, ou quem está no grupo do WhatsApp também pode mandar, vai encaminhando aí para a gente ir acompanhando para ver o que vocês estão fazendo, tá bom? Forte abraço, vai iniciar a aula já. Bom, continuação aí, essa é a atividade 3, o exercício 2, tá? Então vai acompanhando aí, eu coloquei o número na página, vou tentar colocar o número na página para vocês irem acompanhando com mais facilidade aí os vídeos, tá? Então, observe a tabela a seguir. Aí tem lá o gotejamento, gotas, né, que está caindo numa torneira, creio que é uma torneira, alguma coisa assim, de água. Aí tem os níveis e na parte de baixo aqui tem a descrição do que é, né, que no caso aqui, igual a gente estudou o ano passado, acho que até com o professor nem vocês devem ter estudado alguma coisa. Então tá aqui, ó, 40 gotas / minutos. Isso aqui é a unidade de velocidade, né? Então ali igual a gente fez quilômetros por hora, metros por segundo, alguma coisa assim, mas aqui é a mesma unidade de velocidade. Então lá, o gotejamento lento são 40 gotas por minuto, certo? Então aí tem lá o primeiro. Aí o médio, que está no canto de cá, né, a legenda lá, de 40 a 80 gotas por minuto. Isso aí nós chamamos de razão também, tá? Que na parte final da atividade, ele vai dar essa situação aí, certo? Então tá lá a tabela, né? Esse milímetros, tá? Mas aí a gente não vai usar essa parte não, a gente vai usar a parte do litros, né? A gente vai usar a parte de cima aqui da tabela, tá? Então vou ler a primeira, é bem fácil, então eu nem vou fazer cálculo lá na lousa, que eu acho que vocês vão fazer sem dificuldade, mas se tiver alguma dificuldade, pode colocar lá no Google Sala de Aula, que a gente tenta ajudar, ou no grupo do WhatsApp, tá? Então, com base nos dados apresentados na tabela, vírgula, quantos litros de água podem ser desperdiçados por mês com uma torneira com gotejamento lento. Então, o que ele deu essa tabela? Ele quer que a gente use só essa parte de cima, que o gotejamento lento são 40 gotas por minuto, mas a quantidade de litros lá por dia são 10 litros por dia. Então é bem fácil, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que calcular quanto litro de água que vai gastar. Então eu montei um esqueminha. Então primeiro eu tenho que olhar o gotejamento lá. Então o gotejamento lento é 10 litros por dia, certo? Então aí tá lá, eu olhei lá na tabela, o L é a abreviação de litros, certo? Como que nós vamos fazer? Um mês, a gente vai considerar, a gente fez alguns exercícios, né? O chamado mês comercial, um mês de 30 dias, que é uma média. Tem mês que tem mais, tem mês que tem menos de 30 dias. Então aí é simples, né? Você vai pegar o 10 e multiplicar pela quantidade de dias, ou seja, no caso aí seria 30 dias. É uma sequência de proporção também, tá? Porque quanto mais água desperdiçada aí, mais litros d'água vai dar, né? Então se for menos, aí vai ser menos litros d'água, tá? Então tá o esqueminha aí, eu creio que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer. 10 litros por dia, 30 dias, quantos litros vão dar, tá? Aí tem a segunda parte, também vão ter um roteirinho. A B é a continuação da primeira, então tá lá assim, lá, ó, complete. Podemos concluir que se em 30 dias for desperdiçado, aí é o cálculo que você fez na A, tá? Que você vai completar aí. Em 15 dias, o desperdício será de... Então, o que acontece aqui?
30 dias é metade do tempo. Aí montei lá o roteirinho lá, tá vendo? 15 dias é a metade, ou seja, temos que dividir por 2. O resultado que deu na primeira, você vai pegar e vai dividir na metade, que é dividir por 2, que é metade do tempo aí, certo? Relação de proporção. Então, menos desperdício, 15 dias é menos desperdício, metade do mês lá, então lógico que vai ser menos litros desperdiçado, certo? Aí a C, eu não sei como é que vocês estão nessa parte de fração, tá? Não sei como é que o professor Wagner trabalhou com vocês lá, mas eu montei um esqueminha, vocês tentam fazer, porque é só para representar as situações em forma de fração. Então, na primeira, olha lá, quantidade de litros d'água. Então, o que é que você vai fazer aí? Aí tem que representar isso aqui, a fração, né? Fração, para quem não lembra, é um número sobre o outro. Fracionar é a mesma coisa que dividir. Então, nós vamos pegar a quantidade de litros e a quantidade de dias. Então, da primeira, você vai pegar a resposta da A, vai colocar na parte de cima aqui, tá vendo? A resposta que teve lá na A, que também está aqui também, da quantidade de litros. São 10 litros por dia, 30 dias, quantos litros vão dar? E a quantidade de dias, ou seja, aqui quantidade de dias eu coloquei 30 dias. Então a resposta da A, você vai colocar na parte de cima e a quantidade de dias da parte de baixo da fração, certo? Só lembrando os nomes técnicos, né? É o numerador e denominador. No segundo, é a mesma coisa, só que você vai pegar a resposta da B, a parte final aqui, ó, da B, quantos litros que vão dar, metade, certo? Vai colocar na parte de cima e os dias aqui na parte de baixo, que agora são 15 dias, certo? Aí vai montar as duas frações, tá? Na primeira aula, não estava assim bonitinho, estava assim, não sei como é que vocês conseguiram fazer, mas na primeira aula a gente fez a representação de situações em forma de fração, naquele exercício que eu peguei do Enem de 2010, tá? A D, ele pergunta que são frações equivalentes, tá? Então é uma pergunta, o que significa a palavra equivalente? A equivalência seria que são iguais, representam a mesma coisa. Então como que vocês vão fazer aí? Aí é bom que já dá uma lembrada, eu montei um esqueminha para você fazer pela forma de divisão. Então o que você vai fazer? O número que deu aqui na resposta da A, você vai dividir por 30. Então, por exemplo, se fosse 600, você vai fazer 600 dividido por 30, vai dar um número aqui. E aí você vai comparar com a segunda resposta, que seria a parte final aqui da resposta da B. Então você vai pegar um número, por exemplo, se fosse 100, aí você vai dividir por 15, tá? Então só para trocar em miúdo, vai ter as duas frações, você vai pegar os dois números e dividir. Pegar os dois números e dividir. Se são frações equivalentes, o que vai acontecer? Quando você dividir, vai dar o mesmo número. Então, tanto da primeira fração, você dividindo os dois números, vai dar, por exemplo, só um exemplo, não vai dar esse número. Se aqui der 5, aqui também tem que dar 5 para ela ser equivalente, tá? Então tem que dar o mesmo número tanto na primeira quanto na segunda. Só lembrando para ajudar vocês, como tem o 30 termina com 0, pode cancelar um 0 de cada lado, tá? O número, já ajudando vocês aí, o primeiro número também vai terminar com 0, tá? O 15 não, o 15 aí vai ter que dividir mesmo na raça, certo? E aí já dá para saber que vai dar o mesmo número porque a parte final da atividade fala aqui, ó, proporção é igualdade entre duas razões. Então, quando a gente dividir, a gente vai calcular a razão dessas duas frações, certo? Como ele está falando que a proporção aqui vai dar igual, então significa que quando você dividir os dois números das duas frações, tem que dar o mesmo resultado, né? Senão não vai calhar dentro dessa definição que foi dada no final da atividade. Tudo bem? Então é isso por hoje. Tá? É uma atividade bem simples, aí eu queria que vocês clicassem lá no botãozinho para ver se finalizou e se quiser se inscrever no canal aí, eu fiz um canal para divulgar as atividades, só tomar cuidado que tem atividades do ensino médio também, mas pode procurar lá no YouTube o canal Professor Miqueias Alves e aí vocês podem tirar dúvida também por lá, eu fico sempre acompanhando, aí tirar dúvida por lá também se for ao caso, tudo bem? Bom feriado a todos, amanhã eu não vou postar nada, né? Também não vou ver nada que amanhã é feriado. Aí se tiver alguma dúvida, na segunda-feira pode tirar a dúvida aí, tá? Não esquece de fazer as atividades, não deixa acumular, são atividades assim fáceis, mas se deixar acumular, pode ser que vocês tenham dificuldade para fazer. Tchau, tchau, forte abraço a todos.